Olá, cidadãos fantásticos! Hoje eu conto para vocês uma lenda que é sempre passada aos mais jovens do planeta Tchuplifo. Mas antes de contar a lenda em Tchuplifo, eles sempre perguntam aos jovens: o que é volume? Eu pergunto então para vocês de casa: o que é volume? Isso, Joaquim, o que é o volume de um objeto? Vamos lá, pause o vídeo aí em casa e pense um pouco o que significa o volume de um objeto. Joaquim, você que está bem animado hoje, me responda, o que os jovens hoje em dia, quando estão nas festas, nas baladas, jogando conversa fora, o que eles respondem ao serem questionados sobre o que é volume? Ah, vocês não fazem esse tipo de pergunta? Mas então vocês falam sobre o que, Joaquim? Bom, para não alongar muito, então me responda você. O que você acha que é volume? Eu faço essa pergunta para muitas pessoas, Joaquim, e elas não precisam ser matemáticas. Por que elas iam se afastar? Deixa eu terminar. E o que é interessante é que as pessoas até ficam confusas, mas no fim das contas, todo mundo responde alguma coisa parecida com você. Que o volume de um objeto significa algum tipo de capacidade daquele objeto. Mas ao invés de falar de volume, eu vou falar de área, que é igual ao volume, exceto que para objetos que estão desenhados no plano. Então, a área também é a capacidade de armazenamento de um objeto. E tudo que eu falar aqui para a área também vai valer para o volume. Nós estamos prontos para ver essa tal lenda do planeta Tchuplifo. É sempre bom relembrar que nós estamos aqui para apreciar as belezas da matemática. Então, não fica preocupado se, vez ou outra, você não entende alguma parte técnica que é apresentada. Bola para frente. Hipátia. Sim, Joaquim, já comecei a contar a lenda. Bom, mais ou menos, né? Isso, é o nome da mulher da lenda. Ah, bem observado, Joaquim. Aqui no planeta Terra nós temos uma Hipátia também, que é considerada a primeira matemática. Só que a Hipátia da lenda que eu conto hoje é do planeta Tchuplifo, é outra Hipátia. Hipátia morava sozinha, portanto, ela tinha que carregar as coisas de um lado para o outro. Um dia, ela parou para pensar sobre o quanto que ela podia carregar. Ou seja, ela começou a se questionar sobre a capacidade de armazenamento dos objetos. Diz a lenda que ela escreveu no papel mais ou menos assim. Vamos usar essa notação para facilitar. Um retângulo de lados x e y será denotado por r de xy. Eu vou deixar isso aqui o tempo todo para você não se perder. Mas, se você se perder, não tem problema. Continua observando que você vai sentir a beleza da matemática. Hipátia pegou um quadrado de lado 1, que vamos chamar de A. Esse quadrado tem alguma capacidade de armazenamento, seja lá o que isso quer dizer. Ela dividiu esse quadrado exatamente em dois, como na figura, e cada uma dessas partes tem a mesma capacidade de armazenamento, pois são retângulos iguaizinhos. Um lado é meio e o outro lado é 1. Então, a capacidade de armazenamento de A é a soma das capacidades desses dois retângulos menores. Isso é o mesmo que dizer que a capacidade de A é 2 vezes a capacidade desse retângulo. Analogamente, se dividirmos o quadrado A em 3 retângulos dessa forma, então a capacidade de A tem que ser 3 vezes a capacidade desse retângulo. E naturalmente, se eu dividir o quadrado A em Q retângulos dessa forma, então a capacidade de A é exatamente Q vezes a capacidade desse retângulo. Ok, obtivemos essa relação. E esse lado direito é igual a isso. O que está em vermelho é igual. Novamente, isso é natural. Eu dividi por 2 porque eu dobrei a capacidade dobrando o lado. Arrumando os termos,
temos essa fórmula. Exatamente com o mesmo tipo de argumento obtemos essa fórmula e depois, fazendo essas brincadeiras, só que com o lado que fica de pé, obtemos essa fórmula. Agora, para referência, ela considerou que a capacidade de A é 1. E assim, reescrevemos, temos que a capacidade de um retângulo é justamente um lado vezes o outro. Ou seja, a capacidade de um retângulo é exatamente o que conhecemos como área. Eu sei, Joaquim, é fantástico! E é assim que eles aprendem em Tchuplifo por que a fórmula da área de um retângulo é um lado vezes o outro. Exato, Joaquim, simplesmente porque tem que ser assim. E isso é muito natural, Joaquim, e eles não param por aí. Eles usam essas ideias para explicar o conceito de integração. Você sabe o que é isso? Exatamente, é algo que se aprende em um curso de cálculo. Não, eu não vou falar isso agora, Joaquim. Tá bom, tudo bem. Então, eu falo um pouco sobre isso no próximo vídeo. Nos vemos. Tchau!